pensar que a formação tem que ocorrer, só que para isso tem que enfrentar barreiras de ordem temporal, de ordem individual, de sobrevivência, que muitas vezes nos faz com que o professor se distancie dessa... Porque muitas vezes faz a formação para conseguir galgar uma condição melhor, né? Quando tem um plano de carreira interessante, e muitas vezes se perde o retorno, né? Qual é o retorno? Quando eu concluí a dissertação, eu fui lá para Sapiranga e apresentei para a secretária. Nem sabia se ela ia querer entender, mas fiz uma cópia e deixei lá para ela. Olha, já fiquei 2 anos aqui dentro, pelo menos isso. E se tu quiseres, eu venho aqui e falo com os professores e converso sobre o resultado do que eu fiz, porque eu recebi, né, uma bolsa federal, eu estava numa universidade pública, que todos vocês contribuíram para que eu estivesse lá estudando, e tinha que se dar um retorno, que pelo menos fosse para o município que eu analisei. Nunca recebi um retorno, né? Ou uma ligação de poder fazer uma fala informal, né? Falar um pouco do que foi aquele movimento naquele município, né? Então, a cultura da participação, a democracia se constrói a cada passo. E pensar em o profissional da educação como um profissional que tem que ter a formação continuada, não como uma exceção, como uma regra na sua vida, é difícil. Obrigada. Mas não, a gente não pode esmorecer. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu não sei se, Daniela, não sei se poderia... tem uma pergunta que eu vou fazer. Vamos ver se você pode, se cabe, né, se tem pertinência. Sobre o trabalho voluntário. A mãe faz, né, trabalho voluntário. E eu queria saber, assim, qual é a motivação dentro da sociedade capitalista e se esse trabalho, com tantas doações que essas entidades recebem, eles não podem, eles pagam alguma coisa para as pessoas para fazerem o trabalho, a ajuda de custo. Qual é a motivação que tem, né, a motivação que tem, e se eles têm tantas doações, por que não pagam um salário, então? E aí tu não tem mais uma relação... Não salário, mas pelo menos... Porque aí tu deixa de configurar uma relação de voluntariado, né? Tu passa a ter uma relação trabalhista, né? Tu passa a ter outros são outros sujeitos, né? Exatamente dentro dessa lógica capitalista mesmo, né? Então tu tens uma entidade como o Unibanco, ou como o próprio Santander, que tem, né, um instituto, e hoje é um dos bancos que mais lucram no mundo. O que leva um banco a pensar no voluntariado? A renúncia, né? E aí faz com que o cidadão se forje enquanto um braço do Estado. Isso é visivelmente capitalista. Capitalista não no processo, mas no que isso pode gerar para uma grande empresa, né? Tu tens ali uma renúncia, tu tem um selo de responsabilidade social, que isso é importantíssimo também, né? E isso em termos de impacto na sociedade é extremamente positivo, né? Venha ser um amigo da escola, venha ser um parceiro, venha ajuda mútua. E isso para um empreendimento financeiro é extremamente interessante. Com um banco caridoso, que estranho. O que leva um banco a pensar o voluntariado? Leva, sim, uma lógica que é capitalista, que é legítima dentro de uma lógica financeira, enfim. Né? O que tu faz? Tu ameniza qualquer impacto e qualquer... as pessoas não vão reivindicar nada porque elas são um Estado, né? Elas fazem bem, porque isso faz bem a pessoa, ajudar o outro é maravilhoso, é dignificante, é altruísta, é um valor que qualquer um deveria, né? Como é bom ajudar o outro, a gente faz tão bem melhor para nós mesmos do que para o outro em si que recebeu ajuda, né? O problema é a consequência disso em termos capitalistas mesmo, né? Porque o Abílio Diniz, lá no Pão de Açúcar, inclusive o Abílio Diniz, o Gerdau, o presidente da Celulose, que foram chamados pela presidenta Dilma para compor um comitê de administração e gerenciamento público, eles adoram, para eles é maravilhoso. Todos eles têm seus respectivos institutos, né? Só que qual é o impacto disso na promoção dos direitos sociais? Para eles pouco importa. O que importa é o resultado fiscal para esses, né? E claro que a lógica, né? E não também tão... Podem ter um lado bom, né? Pode ter agora eu fiquei pensando, eu estou acabando com as figuras, né? Mas tem alma, tem coração, tem sangue nas veias, mas tem um interesse legítimo que é de um grande empresário.
usar dessa lógica que foi concebida lá na década de 90, incorporada pelos nossos governos, para ter um retorno. Isso na França se dá há muito tempo. Esse livro do Laval é maravilhoso porque ele mostra a forma como a França incorpora isso há muito mais tempo que o Brasil, né? Agora com o atual presidente, não sei de que maneira a escola vai ser pensada, mas acredito que, de uma certa maneira, uma continuidade dessa lógica, né? Na Europa, isso é quase que a regra. Na Inglaterra, então, se você vai ver a educação, a promoção da educação na Inglaterra, a promoção do que é público, é essencialmente público, é uma fatia ínfima dos processos educacionais. Tu tem lá na Inglaterra uma série de formas, né? Onde tu pode entrar numa escola que é pública e privada. Então, criam-se conceitos, né? O público não é estatal. O que é o público não é estatal? A estrutura é pública, mas a lógica é privada. Ou o chamado quase mercado. Tu tens uma lógica de mercado dentro de uma estrutura que também é pública. Então, na Inglaterra, tu tem variações, assim, em termos educacionais, formas, né, tipos de empresas que se aproximam. Então, a luta pela escola pública ainda é uma luta constante. O Chile, né, os estudantes no Chile estão nas ruas há quanto tempo, né? E lutando por uma escola pública, por educação pública. Pinochet, à época presidente no Chile, foi o laboratório do neoliberalismo na América Latina, né? Foi ele que estimulou o neoliberalismo. E a privatização, não existe a escola pública, a educação pública no Chile só se tu paga. Então, se foge essa questão do cidadão cliente, né? Não é um cidadão de direitos. Tu é cidadão de um cliente, tu é cliente de um produto. Se tu pode pagar, tu tem. Se não, meu filho, dá-se um jeito, né? Ou fica sem, ou se dispõe desse direito. Nós trabalhamos desde a década de 90, não mais em função da emenda 19, na perspectiva dos serviços não exclusivos do Estado. E isso entrou no plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que foi realizado, então, por Luiz Carlos Bresser Pereira, à época ministro da reforma do Estado, que o Fernando Henrique Cardoso criou esse ministério, né? Então, tu desloca, né, o âmbito da promoção. Mano, não é mais o cidadão de direito do artigo 6º. Agora, conforme a emenda 19, tem um cidadão cliente, porque é um serviço, não é mais um direito, serviço não exclusivo do Estado. Isso é muito impactante, não é só um conceito, né? Isso é muito forte em termos teóricos e em termos de consequências, né? Então, agradecemos novamente. Daniela, obrigada. Eu que agradeço. E uma salva de palmas. Esses dois. Bom, vou ler aqui. Políticas educacionais em tempos de redefinições do papel do Estado, implicações para a democratização da educação, organizadores Vera Maria Vidal Peroni e Alexandre José Rossi, da editora... Da UFPEL. FEPEL. UFPEL. Isso. Isso. Deixa eu ver aqui. Temas críticos em direito, volume 1, organizadores Alberto Underlich, Augusto Jobim do Amaral, Daniela de Oliveira Pires e Estevão Machado Ataídes, editora Sob medida. Sob medida. Bastante livro hoje. Esse aqui é do Marcelo Bertoldi, Acordo de Acionistas da RT. Esse aqui é da Saraiva, Direito Antitruste, Eduardo Molan Gaban e Juliana Oliveira Domingues. Esse outro aqui é Competência da Justiça do Trabalho, Gustavo Felipe Barbosa, editora Forense. Esse aqui é o Direito Administrativo, Fernanda Marinella, Ímpetus, editora Ímpetus. Tá, agora eu vou dar o certificado para vocês e vou sortear. Vou sortear. Então, quantos livros são? São 4, 6. 6. Nós temos 18 números. Pode ir? 7. Número 7 é a Carla Fernanda Souza. Carla, qual é a tua? A gente dá? Pode ser, qualquer um. Carla, pode ser o 13. Valmir dos Santos Teixeira. Tem? Valmir, não. 9. 9. Orlim
Agora eu não sei. Eu queria saber qual é a área de vocês para induzir o livro, mas aí não sei também se isso é muito democrático, né? Valeu. Outro. 2. Isete do Carmo Flores. Dá pra induzir? Tá. Aquele da educação já foi sorteado? Dá para induzir, eu acho. Tá, mais 3 anos. 12. 12 é Maria de Fátima Bittencourt Pereira. Mais. Stephanie Correia Cardoso. Só tem 2. Olha, isso é interessante, a gente trouxe. 3. Mara Regina. Muito obrigada. Adorei teu estudo, maravilha. Obrigada, eu que agradeço. Viu, minha mãe não ganhou. Então tá. Obrigada, gente. Obrigada, paciência. Uma boa noite.